Vamos tratar deste e de outros assuntos na entrevista que nós vamos fazer agora com o nosso convidado, cientista político, Lucas de Aragão. Lucas, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu queria aproveitar o que nós acabamos de mostrar aqui, Lucas, essa paralisação de caminhoneiros ali em Duque de Caxias, que acontece agora em 15 estados, não é? Não sabemos até onde vai e se em algum momento vai ganhar o mesmo tamanho, a mesma proporção lá de 2018, mas é mais um ingrediente de incerteza numa panela que já está com caldo bem azedo, não é, Lucas? Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Prazer falar com vocês aqui. Bom, sem dúvida alguma é mais um assunto que deixa investidores, empresários, a população em geral preocupada com o momento atual, né, que é um momento de tensão entre os poderes, um momento de muita polarização na sociedade. Ainda assim, eu ontem conversei muito com o Ministério da Infraestrutura. Eles parecem muito confiantes de que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vai conseguir conter esses focos de paralisações. Como você bem disse, Colombo, não tem adesão organizada da classe, né? Isso parece muito mais ali movimentos dentro da sociedade civil, do setor produtivo específicos que querem apoiar o presidente, acabam fazendo esse tipo de apoio, seja financeiro ou logístico, para esses caminhoneiros. O meu prognóstico é que, depois do áudio de ontem do presidente Bolsonaro, que foi confirmado por um vídeo pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e também com o trabalho da PRF, e pelo fato de não ter essa adesão das classes, das entidades, eu não acredito que isso vá se transformar em algo sistêmico, como aquela mega greve dos caminhoneiros que a gente viu no governo Temer. Lucas, a gente sabe que manifestar-se é um ato democrático. Qualquer cidadão pode se manifestar, isso faz parte da democracia. Mas até que ponto vai o limite da democracia e a gente começa a ferir outros limites, a cometer outros crimes? Os caminhoneiros têm o direito de se manifestar, mas quando eles chegam, bloqueiam rodovias, interditam a passagem, bloqueiam a passagem, tiram a liberdade de outras pessoas, até que ponto eles podem continuar chamando isso de um movimento democrático, quando eles causam problemas para a circulação de outras pessoas? Elisa, isso é uma guerra de narrativa, cada um vai ficar defendendo a sua narrativa, né? Obviamente, os caminhoneiros fazendo esses bloqueios, eles atrapalham o país, atrapalham a livre circulação das pessoas, atrapalham a livre circulação de mercadorias, de insumos. Então, isso atrapalha, né, não só a população, mas atrapalha também a quem eles estão tentando defender, que é o governo. Não é à toa que ontem o presidente Bolsonaro e o próprio Tarcísio se manifestaram, e dentro dos círculos políticos aqui de Brasília, do próprio governo, muita preocupação com essa movimentação. Eu não vou fazer uma análise aqui jurídica sobre liberdade de se manifestar, porque eu posso cometer algum equívoco, porque eu não sou advogado, mas o que eu posso falar é das consequências. Como analista político, meu foco é sempre na consequência do que está acontecendo, na consequência política e na consequência institucional. Essa paralisação, como eu disse, não me parece ser algo que vai ser repetido de forma sistêmica, como foi a greve do Michel Temer, e, sem dúvida alguma, é mais um ingrediente ruim para o país e também ruim para o presidente Bolsonaro. Afinal, uma paralisação dessa, por mais que ainda não seja sistêmica, num país que está com os nervos à flor da pele, qualquer coisinha vira um motivo de imensa preocupação. Essa greve, essa paralisação parcial dos caminhoneiros de ontem para hoje, o que eu tive que responder para investidores brasileiros e estrangeiros sobre consequências, até onde vai, não é brincadeira. Eu passei ontem boa parte do meu dia falando não só do 7 de setembro, das consequências políticas, mas a partir da tarde, ali, quando começaram a sair os primeiros, as parciais ali de como estavam as estradas da Polícia Rodoviária Federal, isso virou um grande tema. Eu tive grandes bancos, grandes fundos, grandes assets, empresas que investem no Brasil profundamente, parando as suas atividades para perguntar, e aí, isso vai virar um problema sistêmico pelo país? Então, obviamente, é uma situação ruim para o país e, como eu disse, ruim para o presidente, que é, teoricamente, quem esses caminhoneiros estão defendendo.
Lucas, você falou que ontem passou o dia respondendo sobre 7 de setembro, sobre o 8 de setembro também. Nós já falamos bastante sobre o 7 de setembro. As pessoas sabem o que foi dito pelo presidente da República, as ameaças antidemocráticas que ele fez, ameaças ao Supremo Tribunal Federal se determinado ministro não fosse enquadrado, a ameaça de descumprimento de decisão judicial. Havia muita expectativa para as respostas ao 7 de setembro. O ministro Luiz Fux disse que é crime de responsabilidade, passível de análise pelo Congresso Nacional, descumprimento de medida judicial pelo presidente da República, emitiu uma série de recados, assim como o presidente da Câmara também diz que não aceita contestação a assuntos já resolvidos, como a PEC do voto impresso, por exemplo. Em nenhum momento ele abriu brecha para que se desconfiasse de que ele pode aceitar um pedido de impeachment, e essa passou a ser uma possibilidade mais discutida a partir de uma readequação da posição do PSDB e do PSD principalmente. O presidente do Congresso falou. E agora há pouquinho, na leitura das capas dos jornais e do portal da CNN, eu trazia uma apuração feita pela Renata Agostini, dizendo que ontem na reunião ministerial, o presidente da República pediu aos ministros saídas jurídicas para que ele não seja responsabilizado por crime, mas consiga cumprir a promessa que fez na Avenida Paulista de não cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz todo esse introito aqui para perguntar para você o seguinte: você acredita na disposição de negociação por parte do presidente Jair Bolsonaro? Colombo, eu posso me antecipar e também comentar um ponto específico que você falou. Sem dúvida alguma, o pós-7 de setembro foi muito incômodo aqui em Brasília. O Arthur Lira ficou muito incomodado, o presidente da Câmara. Ficou muito incomodado. Agora, ele também não percebe dentro dos seus pares e dentro do ambiente político um conforto de avançar com o impeachment nesse momento. Pacheco ficou talvez mais incomodado que o Arthur Lira, também por presidir uma casa que tem claramente uma antipatia maior ao presidente Bolsonaro. E a maior resposta, sem dúvida alguma, foi do presidente do STF, o Fux. Não vejo, por mais que o presidente tenha dito o que ele disse no 7 de setembro, de que não vai cumprir ordens consideradas por ele antidemocráticas, inconstitucionais pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e por mais que as notícias que vêm da imprensa sobre a reunião com os ministros ontem, eu não acho que ele tem força política, ferramenta jurídica e um plano para descumprir uma ordem de um ministro do STF. Isso me parece muito mais algo que vai ficar ao vento aí como palavras do que com consequências práticas, né? Então, eu acho que o presidente, ontem, no dia 7 de setembro, ele estava simplesmente se defendendo de uma situação que ele mesmo se colocou nessa história de guerras, de narrativas. Lucas, em parte dos protestos, das palavras de ordem dos manifestantes no dia 7 de setembro, a gente via muito discurso embasado em o STF acha que está acima de tudo, o STF acha que está acima de todos. Os apoiadores do presidente da República estão com essa postura de muitas críticas ao STF e dizendo que o STF não tem lá todo esse poder assim como acham que tem, eles não estão acima de todos. Onde está o STF, Lucas? O nosso entendimento, quando eu digo nosso, eu estou generalizando aqui, em relação ao poder do STF, tem de ser de quê exatamente? A gente que não compreende as atitudes, as ações, a gente, mais uma vez, estou generalizando, que não compreende as ações do STF na prática? Olha, Elisa, de fato, nos últimos tempos, o STF tem tido uma posição de um ativismo judicial maior do que no passado, né? Tem entrado em discussões de mérito da política que não eram tão comuns no passado. Também gera um desconforto na classe política o crescimento de decisões monocráticas relacionadas a temas que envolvem diretamente os outros poderes, como prisão de parlamentares, decisões de ADIM, por exemplo. Então, isso tem um desconforto no Congresso Nacional em relação a essa atitude
mais proativa do judiciário. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas questões que são levantadas pelo mundo político, elas têm que ser resolvidas dentro da institucionalidade. Você não pode, se você acha e acredita que existe uma injustiça, uma inconstitucionalidade sendo cometida, usar a via inconstitucional para tal. O Congresso Nacional poderia, por exemplo, fazer uma proposta de emenda à Constituição, mudando a forma como ministros do STF são escolhidos, fazendo uma rotação de escolha entre Executivo e Legislativo, colocando um mandato menor de 8, 10 anos, colocando alguns dispositivos que seria, então, discutido. A solução é sempre pela política. Apesar do Bolsonaro ter mostrado força com os protestos, as manifestações, existe um consenso geral dentro do próprio Planalto, aqui, entre assessores, ministros, que essa força que ele mostra nas ruas, essa organicidade de fazer manifestação, ela não transborda para o mundo institucional e para o mundo político. O presidente, no final do dia, ele vai precisar de força institucional e de força política para governar, para aprovar suas agendas, para aprovar suas ideias, para ter um bom diálogo com os poderes. Então, a gente pode ficar aqui divagando sobre o que o STF fez, não poderia fazer, o que pode ser feito, se o presidente isso, o presidente aquilo. Agora, o ponto é, o presidente, com o acontecimento, com as manifestações do 7 de setembro, ele mostrou sua força dentro de um grupo que já era dele. Eu acho que também é consenso aqui em Brasília de que o presidente não conquistou novos votos ali com o 7 de setembro. Ele confirmou que ele talvez, ou sem dúvida nesse momento, o político brasileiro com a maior capacidade de colocar pessoas nas ruas. Não existe hoje um movimento político, uma força política, um político que consiga organizar manifestações com tamanho, com a robustez do que o presidente da República. Agora, isso se traduz em mais força para avançar suas pautas? Não necessariamente. Isso não significa que ele vai ter mais facilidade na Câmara, no Senado e no STF. E o presidente precisa de certa tranquilidade na Câmara, no Senado e no STF para governar. Lucas, você nos impõe um conflito muito interessante. O presidente Jair Bolsonaro é o único político na atualidade capaz de movimentar uma massa relevante como a que foi às ruas a partir do estímulo feito por ele no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em várias outras cidades do país, mas essas foram as 3 maiores manifestações. Em contrapartida, ele consegue esse estímulo a partir do confronto, né? Atacando aqueles com os quais ele eventualmente precisa negociar para administrar o país. Afinal de contas, ele é o presidente da República eleito até o final de 2022, pelo menos, se não for reeleito. Como é que ele combina essas duas coisas? Essa necessidade de mobilização desse eleitorado dele, desse público que o acompanha e que quer o confronto, que quer a briga, que quer a discussão, com a necessidade de manter pontes com a institucionalidade. São coisas conflitantes para um presidente que está no exercício do cargo. Ele não é só um candidato, né? Ele está no exercício do cargo, tem mais 1 ano e tanto aí de mandato pela frente, pelo menos, com greve de caminhoneiros, crise hídrica, inflação, desemprego, pandemia. Colombo, esse é um ponto muito interessante. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso. A questão de se escolher os inimigos é algo interessante, porque na política você não escolhe os seus aliados, mas você pode escolher seus inimigos, né? E um problema de escolher inimigos institucionais é que eles respondem. Quando você escolhe inimigos mais subjetivos ou que estão no passado ou que são ideológicos, por exemplo, se o Bolsonaro escolhesse atacar o PT, o Lula, a Dilma, a esquerda, a grande imprensa ou o comunismo, o Foro de São Paulo, essas são batalhas que, por se tratarem de grupos que são mais subjetivos, não tendo delimitação muito clara, né, ele pode decidir até onde ele vai e pode decidir até onde ele ganhou. Agora, quando você começa a bater de frente com grupos reais,
como o Congresso Nacional e o STF, que são instituições, eles respondem. Por isso que o Bolsonaro, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui, na questão do voto impresso. Na questão do voto impresso, o presidente ele escolheu naquela batalha do recibo do voto, né, bater mais de frente com o Barroso, presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do STF, do que com o fórum político que tinha capacidade de alterar a lei para que o recibo do voto fosse aprovado, que era o Congresso Nacional. Então, ele foi colocado com duas instituições na frente dele, o TSE e o Congresso Nacional. Eu posso escolher qual das duas eu vou entrar no embate. Do ponto de vista lógico, seria mais racional bater de frente com o Congresso, né? Porque eles tinham o poder de alterar a lei e satisfazer a vontade do presidente naquele momento. Mas por que ele não escolheu esse caminho? Porque, do ponto de vista político, ele sabia que se ele colocasse o Congresso numa situação desconfortável, teria resposta, através de pautas bombas, convocação de ministro, perda de apoio. Então, ele escolheu uma briga mais subjetiva com o Barroso e com o TSE. Então, quando você pergunta se dá para casar essas duas coisas, é difícil. Ele vai ter que escolher, porque não dá para bater de frente com as instituições e esperar que 2 dias depois o Paulo Guedes tenha uma ideia no Ministério da Economia e seja recebido com uma total pacificação dentro da Câmara e principalmente do Senado. Se alguém tiver uma ideia boa hoje no Palácio do Planalto, tiver uma ótima ideia para uma medida provisória, para um projeto de lei, lembre-se, vai ter que passar pela Câmara e vai ter que passar pelo Senado. E é difícil avançar nessas casas baseado só no mérito da ideia. É preciso também criar um ambiente para isso. Lucas de Aragão, por mais que eu ainda quisesse lhe perguntar sobre regimento interno do STF, que embasa a abertura de inquéritos por meio do próprio STF, nós chegamos ao fim da entrevista, viu? Vamos ter de nos despedir de você, mas agradecemos grandemente a sua gentileza de vir até aqui às 7h30 da manhã já esclarecer e nos trazer um pouco mais de entendimento em relação a esses assuntos. E obrigada pela gentileza, Lucas de Aragão, cientista político. Obrigado, Elisa. Obrigado, Colombo. Parabéns pelo trabalho.